E voltamos com 27 segundos. Às vésperas de votações importantes, os deputados estaduais realizaram uma reunião às portas fechadas no hotel da Orla Marítima da capital. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Marcelo, logo após o encontro, que contou com 23 deputados, falou com a repórter Nelma Figueiredo. Ele garantiu que o corte no repasse do 12º do Poder Legislativo não vai atrapalhar as votações. Presidente, essa redução do repasse feito pelo governo à Assembleia Legislativa pode pesar contra o governo no momento de uma votação tão importante? Acho que não. Os deputados não pensam dessa forma. Todos são muito independentes. Primeiro, primam pelo poder que representam e eu não vejo nenhuma indisposição nesse sentido. Agora, o poder sempre se propôs a ser respeitado e respeitando os demais. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa derrubou 5 vetos de autoria do governo do Estado. Foram apreciados 31 vetos do governo. 5 vetos foram mantidos e 8 tiveram pedidos de vista para análise dos deputados. Entre os vetos está a medida provisória que foi a sanção com emenda do deputado Janduí Carneiro ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério. Para o líder do governo da Assembleia, a emenda do deputado estadual Janduí Carneiro a essa medida provisória muda a essência do projeto de autoria do governador Ricardo Coutinho. Vamos ter o debate de mérito em plenário. Aqui cabe apenas discutir se o projeto é ou não constitucional. E quanto a isso, eu mantenho firme a minha posição e a minha convicção. O governo pede apenas para equiparar autorização legislativa para equiparar o piso salarial dos professores ao piso nacional, só. O deputado Janduí vai além. Ele apresenta uma emenda rememorando o plano de cargo e carreiras. E entre os vetos derrubados na Comissão de Constituição e Justiça está um sobre um projeto de lei do próprio deputado Janduí Carneiro que proíbe a cobrança de taxa de estacionamentos pelos shoppings instalados no Estado. Caso o plenário confirme a derrubada do veto do governador, o projeto será transformado em lei estadual. O deputado Janduí Carneiro falou sobre sua iniciativa. Com o objetivo até de estimular a arrecadação do Estado, nós pedimos no nosso projeto que todo cidadão ou cidadã peça a emissão do cupom fiscal ou da nota fiscal no valor 5 vezes o valor da taxa cobrada no estacionamento. Quem assim procedesse ficaria isento de pagar a taxa de estacionamento. Haveria um aumento na arrecadação. E vamos voltar a conversar com o secretário Arrisson Tagino, secretário estadual de Educação. Arrisson, nós vimos aí o deputado estadual Hervásio Bezerra reclamando da aprovação ou da manutenção do veto, aliás, da derrubada do veto a uma medida provisória do governo do Estado que trata do plano de cargos. Por que tanta polêmica sobre essa medida provisória? O ano eleitoral e o nervosismo das relações muitas vezes faz com que o debate fuja da racionalidade própria para o viés das conjunturas. O caso é uma representação dessa ação e desse sentido. O governador Ricardo Coutinho, sabemos todos, deu este ano um aumento anual a todo o magistério, que foi o maior aumento de todas as categorias de Estado. E, cumprindo a determinação da própria Assembleia, uma lei estadual aprovada na Assembleia, já marcou para o ano vindouro a nova data anual de reajuste, portanto, o reajuste anual. Todos os esforços relativos às justas reivindicações serão tratados naquele momento na data base. A MP visava e visa, tão somente, como bem disse o deputado Hervásio Bezerra, garantir que a Paraíba possa pagar o piso nacional estabelecido pelo governo federal e entendido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que a Paraíba já cumpre. A medida, portanto, visa regular um compromisso do governo do Estado, visa acentuar que o governo do Estado tem de cumprir, no âmbito estadual, independente de decisão do Supremo ou de quem quer que seja, um piso nacional que significa e busca dignificar os professores. No bojo da medida provisória, o deputado termina por acrescer uma despesa nova. E a despesa nova, com acréscimo de emenda parlamentar, sabemos todos, inconstitucional, foi o motivo do veto do governador e que será submetido ao plenário da Casa, creio que na sessão de amanhã ou mesmo depois de amanhã. A expectativa é que nós possamos baixar
o tom das emoções e, sobretudo, discutir essa questão com muita tranquilidade. As reivindicações relativas ao magistério serão tratadas, né, dentro do acúmulo de discussões que este ano estaremos fazendo no ano vindouro. Aliás, já na próxima semana estaremos recebendo com a secretária de administração, doutora Livânia Farias, a PLP. O presidente Francisco já requereu a audiência, o governador determinou que sentássemos para, acumulando essa discussão, nós pormos na mesa as convergências, que são muitas, e as eventuais divergências, para buscar cada vez mais avançar no que tange ao salário do professor, no que tange à dignificação do magistério. Eu não tenho dúvida alguma que no reajuste do ano vindouro, entre janeiro e fevereiro, nós estaremos mais uma vez ao conjunto do magistério estadual, garantindo um percentual maior do que qualquer outra categoria, na tentativa de recompor perdas históricas relativas aos nossos professores. Um professor da rede pública estadual ganha bem? Hoje aqui na Paraíba? Olha, o piso pago na Paraíba é, em relação ao Nordeste, o melhor pago em relação ao Nordeste, conforme atesta a própria Folha de São Paulo. Mas, em sã consciência, ninguém há de dizer que um professor recebe bem. Eu comungo da ideia de que deveria ser esta categoria que melhor recebia os educadores, na verdade, melhor recebiam de todos, porque esta categoria é responsável pela transmissão da cultura. O problema reside no fato de que o Brasil não criou ainda, como em meu sentido deveria criar, um fundo específico voltado ao pagamento do magistério, como temos o Fundeb para recursos financeiros globais, de modo a garantir a retribuição devida a esta categoria, transformando cada vez mais em atraente o acesso a essa nobre missão de Estado. Mas, dentro das condições próprias do Estado, o governo está sensível a esta questão e, mais do que tudo, vem ano após ano buscando mudar esta realidade, melhorar esta realidade, para que nós possamos sinalizar o que o governador Ricardo Coutinho sempre diz. Os nossos educadores, os educadores da Paraíba, orgulham o nosso Estado pela dedicação, pelo carinho, pelo respeito que tem tido aos meninos e meninas que fazem parte de uma rede imensa de mais de 380 mil alunos, que é a rede estadual pública da Paraíba. Secretário, no caso específico dessa medida provisória que deve entrar na pauta de votação desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, ela retira benefícios assegurados no plano de cargos dos professores, que me parece que essa é o grande argumento da oposição. A medida provisória não retira nenhum benefício, ao contrário, ela concede o benefício como direito básico a todo docente de ver garantido o cumprimento pelo Estado do piso nacional dos professores. Lembrando que só esse ano o piso teve um aumento de 22,8%. Muito além da inflação, né, na tentativa exatamente de recomposição. E o que a MP diz o Estado está obrigado a cumprir esse piso. Essa é uma discussão. A outra discussão, que diz com toda a carreira do magistério, e portanto diz com o PCCR, o Plano de Casca e Remuneração, essa é tratada no ambiente próprio, no tempo próprio, no momento próprio da revisão anual de vencimentos e remuneração, que ocorre ano a ano na Paraíba, em obediência a uma lei estadual aprovada pela Assembleia, que nós não podemos antecipar. Quem dera se pudesse, é certo que todos sabem muito bem como o governador Ricardo Coutinho recebeu o Estado, as inúmeras dificuldades que teve e está tendo ainda para buscar ordenar os gastos de pessoal, de modo a garantir que possamos ter uma política efetiva de incremento salarial como os servidores públicos merecem e desejam. Então, secretário, está garantido para o próximo ano a discussão do reajuste salarial? Inegavelmente. Aliás, agora à tarde eu estava com o governador Ricardo Coutinho tratando de outros temas da educação e era novamente ele quem deixava claro esse compromisso do governo. Cumprimos a lei aprovada na Assembleia, proposta por Ricardo, e no ano vindouro estaremos sentando à mesa de forma definitiva para bater martelo no momento. E já este ano estamos sentando numa relação que deve ser sempre dialógica, de muita construção. Ora, quem há de imaginar que um governador não quisesse poder pagar mais? Claro, se pudesse, estaria pagando. Ninguém poderia imaginar que um governador não queria ter o privilégio de dizer resolvi por definitivamente ou por definitivo a questão do salário dos professores. As dificuldades existem, mas temos a tranquilidade de perceber
em Ricardo um compromisso muito forte nesse sentido. Aliás, quem acompanhou a administração pública de Ricardo Coutinho na Prefeitura Municipal de João Pessoa pode atestar a evolução que tivemos nesse item e certamente haveremos de ter no Estado. As entidades sindicais, as associações de classe, elas estão entendendo esse momento do governo do Estado? O senhor tem conversado com as lideranças dessas entidades nesse sentido? O diálogo sempre permanece. Nós tivemos reuniões com o Sintesp, com a PLP, que tem justas pautas de reivindicações. Aliás, essas duas instituições têm uma história de luta na Paraíba, que nós não podemos desconsiderar. Não é uma história de reivindicação, uma história de batalha em favor dos professores, dos docentes, mais do que tudo dos educadores da Paraíba. Por isso que nós estamos mantendo uma relação de diálogo frutífera, pontuando claramente as nossas convergências, que insistem em dizer, são muitas, todos queremos a melhoria da educação, mas eu como professor, como educador, com mais de 25 anos, não poderia querer diferente. E estamos pondo à mesa também as nossas eventuais divergências, que de vez em quando também existe, não é, Hermes? E, inclusive, porque é próprio da natureza das entidades representativas dos movimentos, não é? Apresentar a pauta de reivindicações e cobrar com muito vigor, com muita determinação, o cumprimento dela. Eu respeito muito quem faz, mesmo porque eu fui de sindicato, fui vice-presidente do sindicato de professores de minha universidade, né? Conheço o movimento social como quem participou de movimento estudantil, a movimento de base, a movimento de igreja, a movimento na universidade, docente e discente, e sei muito da importância que é ter entidades que representam, que apresentam as propostas, que discutem num clima de muito respeito. E eu tenho encontrado muito respeito, muita consideração das entidades, pontuando as convergências e também pontuando as divergências. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a entrevista do secretário estadual da Educação, o Dr. Arrisson Tagino. Fique ligado na RCTV, do seu jeito para você.